Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol aos 90. Estamos de volta aqui com um dia de atraso, né? Avisei lá no Instagram que não teve vídeo ontem porque tava ali meio bagunçado com algumas coisas, mas hoje vai ter vídeo novo sim, e é esse mesmo que vocês viram no título. Vamos falar sobre Claudinho, a, entre aspas, revelação do Campeonato Brasileiro, porque ele não é tão novo assim, né? Mas despontou finalmente para o futebol do Brasil nessa edição do Brasileirão. Tá jogando demais, tá sendo o artilheiro do campeonato. Então a gente vai contar um pouquinho sobre a carreira do Claudinho e quais são os principais números dele no Campeonato Brasileiro, fechou? Então já deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante a sua opinião sobre o camisa 10 do Bragantino. Se você acha ele bom, se você gosta dele, se você queria ele no seu time, enfim, deixa aí embaixo, todo comentário é bem-vindo e eu vou responder todo mundo. Demorou? Então pode rodar a vinheta aqui do canal e bora conhecer um pouquinho mais sobre Claudinho, a sensação do Campeonato Brasileiro. Começando então falando sobre a carreira do Claudinho, né? Aonde o Claudinho começou? Bom, o Claudinho era da base do Santos, né? Até o ano de 2015 ele fez a sua base inteira ali no time da Vila Belmiro, e aí em 2015 ele acabou se transferindo para o Corinthians, onde subiu para o profissional, fez parte do elenco campeão brasileiro do ano de 2015, mas acabou não entrando em campo nenhuma vez. Depois disso, ele foi emprestado para o próprio Bragantino e, sem receber muitas oportunidades, ainda passou por alguns clubes como Ponte Preta, Oeste, Joinville, mas nunca tendo destaque. Bom, aí ele foi contratado pelo Red Bull Brasil, que ainda não tinha ali feito a fusão com o Bragantino, né, que vinha acontecer um ano depois. Mas aí ele jogava no Red Bull Brasil, então, que participava de Campeonato Paulista, enfim. Depois da fusão, Claudinho começou como titular no time comandado por Antônio Carlos Zago e ajudou muito seu time a conquistar o Brasileirão da Série B de 2019, sendo premiado o melhor jogador da competição. Bom, aí na temporada de 2020, muitos torcedores já esperavam algo a mais do Claudinho, porque ele tinha jogado muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Paulistão de 2020 não começou daquele jeito que o Claudinho queria. Ele inclusive chegou até a ficar uma época no banco de reserva do Bragantino, né? O Bragantino teve muitos treinadores durante o ano inteiro até chegar no Barbieri, que é o que está comandando o time hoje. Enfim, o Claudinho não teve um bom início ali de Paulista não, teve a parada por conta da pandemia. Mas depois que voltou ao Brasileirão, o Claudinho começou a reencontrar o bom futebol. Ele já tinha visto o Marinho e o Galhardo dispararem na artilharia do campeonato, estavam fazendo gol quase todos os jogos, e o Claudinho ainda estava ali voltando a ter boas atuações e ajudando muito o Bragantino a fugir do rebaixamento, que a situação do Bragantino não era boa. Bom, mas atualmente a situação é muito diferente. Claudinho é o principal jogador do Bragantino, e não só do Bragantino, do Campeonato Brasileiro. Ele está ajudando o time de Bragança Paulista a lutar por uma vaga histórica na pré-Libertadores, no comando de Maurício Barbieri, né? Então o Bragantino se reergueu ali no campeonato, teve umas vitórias muito importantes, goleou já o Ceará, goleou o Vasco, teve grandes vitórias em casa como fora de casa também, e passa muito pelos pés do Claudinho. Claudinho é atualmente o artilheiro do Brasileirão com 17 gols, um à frente de Marinho e de Galhardo, ou seja, ele chegou nos dois. Além disso, é o segundo jogador que mais finaliza no campeonato, com 93 chutes em 32 jogos, média de 3 finalizações por partida, somente atrás de Keno do Galo. E também, por outro lado, é o quarto jogador do Brasileirão que mais perde a posse da bola. Mas atenção, apesar de ser uma estatística de perda de posse de bola, né, que seria pro lado negativo, pode ser vista com muito bom olhar. Isso mostra que o jogador é muito participativo nos jogos do Red Bull Bragantino, assumindo assim a responsabilidade da camisa 10, que está fazendo com que ele seja um dos principais jogadores desse campeonato brasileiro e que vários times, não só do Brasil como do mundo, estão de olho. E um deles é o Red Bull Leipzig, tá? Da Alemanha. Sim, o irmão do Red Bull Bragantino, né? Até porque são clubes da mesma empresa, já demonstrou interesse no jogador nessa última janela de transferências e promete vir forte para a contratação do camisa 10. A proximidade entre os clubes facilitaria as conversas, mas o Leipzig não tem preferência e nem direito a um desconto. Além disso, o Bragantino não deu nenhum preço para o Leipzig e nenhum dos outros clubes interessados.
Claudinho tem uma multa de 60 milhões de euros, isso dá mais ou menos 385 milhões de reais para o exterior, e recentemente renovou seu contrato até dezembro de 2024. Bom, além disso, o Bragantino e o jogador vivem a expectativa de uma convocação para a seleção brasileira, porque o Tite já falou que está de olho ali nos principais jogadores do brasileiro, né? Já chegou a convocar o Galhardo, tá de olho nos jogos do Marinho e agora tem que ficar de olho também no Claudinho, e o Bragantino então vai esperar essa valorização para ver o que vai acontecer, né? Mas uma coisa é fato, Claudinho é sim, entre aspas ou não, a revelação desse campeonato brasileiro. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje então, mais curtinho aí, falando sobre o nosso querido Little Cláudio, camisa 10 do Bragantino, que tá jogando muito no campeonato. E, na minha opinião, é o melhor jogador atualmente do Brasil nessa semana, assim, se for ver, nessa semana mesmo, ele é o principal jogador do nosso futebol brasileiro. E tem tudo para ajudar aí o Bragantino, quem sabe, a não conseguir uma vaguinha ali na pré-Libertadores, né? Vamos ver o que vai acontecer na final da Copa do Brasil para ver se vai abrir outra vaga ou não. Mas tem muitos times ali na disputa, né? Santos, Corinthians, o próprio Ceará, que também tá muito bem com o Vina, deitando um dos grandes jogadores desse Campeonato Brasileiro e da temporada. Mas enfim, Claudinho vai sim receber muita sondagem e propostas na próxima janela de transferências. E o Corinthians e o Santos perderam, né? Tiveram o Claudinho ali no passado, não souberam aproveitar. O Corinthians vendeu por muito pouco pro Bragantino e agora quem pode lucrar muito com isso é o clube do interior paulista. Se você gostou então do vídeo, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante a sua opinião sobre o camisa 10 do Braga. Se você queria ele no seu time, se você concorda que ele é um dos principais jogadores do país atualmente e se você acha que ele deve sair e aproveitar essa fase que ele está passando para ir logo para a Europa. Fechou? Não esqueça também de me seguir nas redes sociais, @RickPaiva_, Twitter e Instagram. Tamo lá falando de futebol diariamente. No próximo vídeo aqui do canal é o Henrique Responde parte 5, que eu deixei a caixinha de perguntas lá. Então, se você não perguntou, passou a sua chance. No Henrique Responde 6, no mês que vem, você participa. Demorou? Muito obrigado então por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, falou e eu fui!